Todos acharam? Amém? Vamos ler todos juntos, sim ou não? O que diz aí? Posso? Ué, gente, o que houve? Filipenses 4:13. Amém? Então, diz aqui que está escrito aí, lê comigo, gente. Ou seja, eu consigo em Jesus, irmão. Amém? Parece que você foi embora, que está deixando a chuva bater vocês. Você pode todas as coisas, você não está podendo vencer a chuva. Está nessa tiriça aí. Amém, irmãos? Olha só. A gente precisa entender que esse estudo é um estudo muito dinâmico, essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe. E você sabe muito bem que é um versículo muito, muito falado, sim ou não? Falado, cantado, aplicado como jargão. Mas quando a gente olha todo o texto, e o texto que vem anterior, ele vai dizer sobre as situações que o apóstolo viveu. E dentro dessas muitas situações que ele viveu, não está somente ligado a um sentimento de glória, a um sentimento de vitória. Ele está dizendo que ele pode todas as coisas por aquilo que ele já vivenciou na vida dele, por tudo aquilo que ele já passou na sua trajetória cristã. E na verdade você precisa entender, nós precisamos entender, que a vida do crente não é baseada só em glória. Na verdade, ela não é baseada só em glória, como se fala no contexto de vitória. Mas a vida do crente é de glória em glória. Então, o Paulo está dizendo isso não pelo momento que ele está vivendo. Porque quem tem vida em Cristo, o momento não te define. Você não define a sua fé pelo momento que você está vivendo hoje. Porque se eu fosse hoje dar ênfase àquilo que eu estou vivendo hoje, literalmente o que eu estou dizendo para vocês, não era para mim estar em glória, mas não é o que acontece hoje que vai definir a minha trajetória, porque a Bíblia diz que com Jesus eu não sou vencedor, eu sou mais do que vencedor, porque eu tenho a certeza que Ele me fortalece, Jesus me fortalece, Jesus me faz triunfar, Jesus me torna vencedor, Jesus me faz glorioso, porque quem tem a vida de Jesus, quem tem a vida em Jesus, ele não se baseia no momento que ele está vivendo, mas sim na trajetória que ele vive todos os dias em Jesus. Ou seja, independente das notícias, independente da escassez, independente da abundância, eu sei que com ele eu posso tudo. E na verdade, é muito mais fácil o crente ele falar esse versículo quando está na prova. Sim ou não? Parece que o crente na prova ele fica mais fervoroso. Aí ele libera essas palavras de incentivo. Eu posso todas as coisas, eu vou vencer. Mas e quando o barco está cheio? Não é verdade? Então, esta não é uma palavra para um momento. Esta tem que ser uma palavra para todos os momentos da sua trajetória de fé e da tua vida. Então, o que Paulo está dizendo, que esse versículo é viver com Cristo triunfando sobre todas as situações que você possa passar. Então fala para o seu irmão, com Cristo você triunfa, independente da situação. Eu não sei como foi o seu dia, mas você vai triunfar. Eu não sei como está a sua semana, começou a sua semana, mas você vai triunfar. Eu não sei como foi a sua noite, mas você vai triunfar. Porque a gente podemos todas as coisas naquele que nos... E quem te fortalece? Quem te fortalece? Abre a boca, crente. Quando você fala o nome de Jesus, cadeias são quebradas. Em Jesus você pode. Então nós sabemos também
que o poder de Jesus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Sim ou não? Abram aí em 2 Coríntios 12, 9, nós vamos ler somente, eu acho que é a parte B. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Doze, 2 Coríntios 12, verso 9. 2 Coríntios 12, verso 9, a parte A. Eu consegui fazer esse estudo agora aqui no gabinete. Eu fiz um gabinete de tarde que me sugou. Aí eu tô... Mas eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Amém? Amém? Forte, hein? O que ele vai dizer aí? Lê comigo, não me atribula não. Eu posso todas as coisas e posso também que você consiga ler comigo. Vamos lá. Parte A. Ai, meu Deus. Meu Deus, para, que torre de Babel. Vamos lá. Parte A, 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Vocês não acharam não, gente? Só na minha Bíblia que está? Eu disse, a minha graça... Mais uma vez. Não é a minha graça, e disse-me. Isso aqui é importante, a gente não pode pular isso. Quem disse isso para Paulo? Jesus. Ou seja, a graça de Deus, ela é tão grande sobre a vida do crente, que quando nós estamos nos nossos momentos de fraqueza, ele vem como um auxiliador, ele vem como um ajudador, ele vem como alguém que rompe todas as nossas debilidades. É como se pegasse a gente no colo e fizesse a gente seguir adiante. Não vou melhorar, como diz o pregador. Ele é como botasse aquela força, ligasse a gente na tomada e desse energia para que a gente pudesse se levantar, para a gente possa caminhar, porque aqui Paulo, ele está pedindo a Deus para que Deus conceda a ele, tira a ele esse espinho da carne dele. Tira algo que incomoda a vida dele. Mas Deus diz para Paulo: Paulo, a minha graça é o suficiente para você ficar de pé. A minha graça te levanta nesse momento que você está caído, nesse momento que você está triste. Eu quero lhe dizer, nada melhor do que o crente experimentar a graça de Jesus. Nada melhor do que o crente experimentar a bondade de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Por quê? O poder dele, a força dele, a graça de Jesus coloca uma energia para a gente se levantar. Eu posso melhorar? Posso, vou te explicar. É você estar num dia como esse cansado. Você fala assim: eu não vou sair de casa, eu não vou para a igreja, eu não vou para canto nenhum. Aí vem o Espírito Santo que entra com uma energia, você fala: se levanta, coloca a tua roupa, vai me adorar, porque eu tenho uma palavra para você. Se levanta. Se tu ficar me imitando, eu vou te pegar, hein? Eu estou aqui, ele está só assim, ó. Ou seja, é a graça de Deus, o poder de Deus vem sobre a vida do crente e se aperfeiçoa. Isso eu estou falando de uma forma cansativa. É como você também estiver passando por um processo, por um problema tão grande, que começa a tua força
se esgotar, você não tem mais ânimo, mas aí uma palavra de Deus, por isso que eu disse, é importante a gente ler, que Jesus disse para Paulo, Jesus disse, ei, o meu poder, a minha graça, o meu poder, ele vai se aperfeiçoar naquilo que está te tornando fraco, ou seja, nas nossas debilidades, o Espírito Santo vem e nos faz reagir. Eu quero lhe dizer, o ano não acabou, reaja no nome de Jesus, se levanta no nome de Jesus, seja forte. Aleluia! Aleluia! A Bíblia vai dizendo, não precisa abrir não, lá no livro de Josué, Josué perde o seu líder, perde aquele que dava direção para ele, e parece no cenário que Moisés, que Josué está meio que caído, está meio abatido, e Deus levanta para ele assim, rapaz, esforça, tem bom ânimo, ser corajoso, se levanta. Ou seja, você tá aí caído com as percas, mas eu estou do teu lado, se levanta, porque o propósito vai se cumprir. Não é a situação que nos define, é os propósitos que nos definem. A situação pode ser até o contrário, mas é o propósito que tem que te definir na sua caminhada. Qual é o propósito? Qual é o nosso propósito? Fala para o seu irmão, chegar no céu. Então não deixa ninguém tirar a tua força para você chegar no céu. Não deixa o pecado, não deixa a angústia, não deixa o dia mal, não deixa nada te tirar do amor de Cristo. Então é isso que a gente precisa nos atentar, que o poder de Deus, Jesus é tão gracioso, o Espírito Santo é tão gracioso. Por isso que, glória a Deus por Deus nos conhecer tanto e nos amar tanto, que o plano dele, salvífico, que nos enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, é porque ele sabia que a gente por só não íamos conseguir, porque nós já éramos uma geração caída. Então ele disse, eu vou enviar meu filho. E ele enviou Jesus. Aí Jesus morre na cruz, mas Jesus vai dizer, eu sei que vocês ainda são fracos, mas que vocês se tornem fortes, o meu Espírito agora vai estar dentro de vocês. Olha que presente grandioso é isso. É você não estar mais sozinho numa guerra, saber que você tem o Espírito Santo, e todos os dias dentro de você, para te dar força para vencer nessa guerra. Se a igreja conhecesse o Espírito Santo, se a igreja tivesse intimidade com o Espírito Santo, não seria uma igreja caída, não seria uma igreja depressiva. Quando estou falando de igreja, estou falando dos crentes. Não seria tão desesperado, tão abatidos. Porque é nessa hora que o Espírito Santo que está dentro de nós, ele traz a esperança, ele traz a força, ele traz o renovo, ele traz a vida. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque não era a situação que estava definindo ele. Ele disse, eu já tive fome, já tive abundância, já tive tudo, não tinha nada, mas eu sei que a minha vida não está baseada no que eu tenho agora, a minha vida está baseada naquilo que eu vou viver. Então é isso que nós temos que aprender. Então, nessa noite eu pontuei algumas coisas que a gente, algumas verdades que a gente pode viver quando tudo está ao contrário. Vamos ver se deu certo aqui, né? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa aprender é, quando tudo está ao contrário, fala para o seu irmão, posicionamento. Abram lá em Josué capítulo 14 e não feche, porque a gente vai, só de alguns versículos ali, a gente já tirou algumas lições. Josué capítulo 14.
Glória a Deus. Fala para o seu irmão assim: posicionamento muda a história, hein? Se você quer mudar a história da tua vida, se posicione. Se você quer mudar a história da tua geração, se posicione. Chega de ficar empurrando com a barriga. Chega de ficar procrastinando. Chega. Fala para o seu irmão: chega. Deus espera de nós posicionamento. Porque é posicionamento que vai definir aonde a gente quer chegar. Então vamos lá. Lê comigo. Verso 8. Forte, hein? Meu Deus. Vamos lá. O que diz o verso 8 aí? Mas... Vamos lá. Eu, porém, perseverei em seguir. O que ele está narrando aqui foi o que aconteceu lá em Números. Você conhece a história. Aonde Moisés dá uma ordem aos 12 príncipes e fala: ó, Deus já disse a terra que nós vamos tomar. Vai lá, olha a terra, vê que a terra, se a terra é boa, me traz o fruto da terra, olhe por onde entra, por onde sai, vocês vão ficar lá 40 dias e me traz o relatório. Ou seja, o relatório, quando eles voltam, parece o quê? Que 10 ficaram desanimados. Deus não mandou esses 12 lá para dizer se era para entrar ou sair. Deus já deu a ordem e disse que era deles. Deus já tinha sido enfático com Moisés. Só olha a terra. Confirma se a terra realmente é boa, porque eu vou dar essa terra para vocês. Só que é o seguinte, é no meio de uma promessa como essa, e no meio que a gente sabe que tem uma promessa, o problema é quando a gente olha para as dificuldades e quer desistir. O que ele está narrando aqui em Josué é que ele, em meio a toda a dificuldade, ele se posicionou. Ou seja, em outras palavras, eu estou me posicionando porque a ordem veio de Moisés, mas a resposta já veio de Deus. Eu estou me posicionando porque não foi Moisés que me deu a vitória. Quem me deu a vitória foi Deus. Ou seja, quem olhou, o ambiente estava o quê? Contrário. Só olharam para a dificuldade. Quem se posiciona não olha para a dificuldade. Ele já está olhando naquilo que vai alcançar. E quem disse que na vida não teremos os nossos percalços? Quem disse que na jornada da nossa vida não enfrentaremos problemas? Mesmo quando a vitória já está garantida. Mas é no meio do processo que vem as batalhas. E, na verdade, tudo que Deus esperava daqueles homens era só um posicionamento. Realmente, está confirmado, a terra é boa. Deus não pediu ninguém um relatório de desânimo. Sabe por quê? É no momento da caminhada que a gente coloca as nossas dificuldades na frente dos propósitos de Deus. Deus não está preocupado com o que vem pela frente, porque Ele já viu o que vem pela frente. Mas se Ele falou para você que você vai chegar lá, irmão, só obedeça. Porque obediência está ligada a posicionamento. Obediência está ligado a posicionamento. Então, o que Deus está dizendo para nós?
Mesmo quando tudo está ao contrário, se posicione. Não negocie o teu chamado. Não negocie aquilo que Deus tem preparado para você. Não vá de acordo com a multidão. Desculpe as Marias. Não seja a Maria, vai com as outras. Não foi eu que inventei esse ditado. Ou não seja um Davis que vai com os outros. Melhor assim. Em outras palavras, fala para o seu irmão, se posicione. Porque quem posiciona tem recompensa no futuro. Quem se posiciona tem direito de reivindicar no futuro. A segunda coisa que eu aprendo aqui, não adianta você se posicionar e não guardar a palavra. Desce aí comigo, verso 11. Não, 11 não. Aí. Verso 10. Verso 10. O que diz aí no verso 10? Ou seja, passou o tempo, mas ele não esqueceu a palavra. Passou o tempo, mas ele não esqueceu a promessa. Se você está debaixo de uma palavra, se posicione para viver a promessa. Ou seja, quando eu olho isso aqui, é um homem que lá atrás ele se posicionou, agora ele está tendo o direito de reivindicar porque ele guardou a promessa. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente entra num culto como esse, uma palavra liberada para nós, a gente esquece. O tempo passa e a gente esquece. A gente deixa de viver as promessas de Deus, deixa de viver os propósitos de Deus, porque esquece aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Aleluia! Eu quero lhe dizer nessa noite que você venha trazer à memória aquilo que te dá esperança. Não esqueça de nenhuma das promessas que Deus falou ao teu respeito, oh, glória a Deus. Não esqueça, porque Ele é fiel para cumprir. Só que é o seguinte, quem guarda a palavra, fala para o seu irmão, não adianta só guardar, tem que viver. E olha que ele nos ensina aqui, ó. Verso 11. E ainda qual a minha força então? Preste isso aqui, que isso aqui, como diz os meus amigos, é muito forte. O que eu peguei aqui. Quem guarda a palavra, ele se mantém preparado com a mente e com o corpo. Ou seja, 45 anos para ele só passou de uma forma comum biológica, mas não mentalmente e fisicamente. Porque ele se preparou para que no dia ele fosse entrar na terra e tomar posse das palavras, da promessa que tinha para ele. O problema é que a gente não guarda a palavra de Deus na nossa mente, nem se prepara o nosso corpo para as guerras que iremos enfrentar. E eu quero lhe dizer, guarda a tua mente, não deixa o diabo soprar a tua mente, não deixa ele soprar no teu ouvido, dizendo que você não vai conseguir, que já passou muito tempo, que já caducou para ele, mas o nosso Deus é temporal, o nosso Deus nos brinda, o nosso Deus nos prepara para a promessa. E eu quero lhe dizer, qual é a nossa parte? É viver ela, guardar ela no coração, manter o nosso corpo firme, porque tem vitória de Deus para a tua casa, tem vitória de Deus para a tua família.
Deus falou que Sara ia gerar com quantos anos? 90 aí? Ela não acreditava, mas enquanto Deus tinha liberado a palavra, Deus foi trabalhando tudo dentro dela para poder gerar. Ou seja, a Bíblia diz que a nossa fé, ela produz o quê? Obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Por isso que Tiago vai dizer, mostra-me a tua fé, porque eu verei as suas obras. O problema é que a gente está virando uma geração, só estamos vivendo do milagre dos outros. Viva você o seu milagre. Conte você a sua história. Viva a sua história. Guarda a sua mente. Porque tudo que ele quer é tirar a semente que foi plantada no teu coração. Então eu entendo, para que eu possa viver quando tudo mesmo está ao contrário, eu preciso, fala para o seu irmão, me posicionar, guardar a palavra e manter preparado a minha mente e o meu corpo. Cuida daquilo que Deus te deu. Seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Outra coisa que eu aprendo é que mesmo nos momentos contrários da nossa vida, nós precisamos se manter fiel. Abram aí em Ruth, capítulo 1. Ruth é lá depois de Juízes, tá bom, irmãos? Você vai ficar aí perdido? Estou dando spoiler ainda. Ruth, capítulo 1. Eu acho essa história aqui muito linda, né? Essa história é muito linda. Vamos ler. Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui a partir do verso 8, para a gente entender toda a história, né? Do 8 a gente vai ler até o verso 16. É bom que você lê Bíblia comigo. O que diz aí? Disse, ide. E o Senhor use convosco de benevolência, como que o Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido, e beijando ela, levantando as suas vozes e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo. Porém, Noemi disse, tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos? Tomai, filhas minhas. Ainda que quando dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filho, esperar-o-ei até que viesse a ser grandes, e ter-o-ei. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe.
e me afaste de ti. Para onde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares a noite, ali o teu povo, meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha que história linda. História linda de submissão e fidelidade. Ou seja, Ruth tinha todos os motivos para ir embora, sim ou não? Todos os motivos para abandonar a sua sogra, Noemi, porque perdeu o seu marido, perdeu a sua descendência. Mas o que acontece? Quando a gente olha esse texto, o fundo desse texto, dessa história tão linda, é que havia um propósito, tanto na vida de Ruth e tanto na vida de Orfa. Só que Orfa olha para as circunstâncias e ela resolve voltar para o seu povo, ou seja, voltar para as antigas práticas, voltar a ser um povo pagão. Quando Ruth entende que Noemi precisava dela, Ruth se posicionou e ela se manteve fiel à sua nora. O que eu quero lhe dizer? Que tudo isso, essa história aqui, aponta para a nossa jornada. Não é qualquer perca que vai fazer a gente olhar para trás e voltar para o mundo. Não é qualquer perca na nossa vida, que às vezes são até percas significativas, vai fazer a gente desistir da caminhada. Ou seja, como diz os pregadores, suporta o processo, suporta aquilo que você está vivendo, porque Deus, Ele é o conhecedor de todas as coisas, e a Bíblia vai dizer que Deus não nos dá aprovação nenhuma que nós possamos suportar. Talvez para você é difícil, para mim não é, mas aquilo que talvez é difícil para mim, não é difícil para você. Mas o que nós precisamos entender? Que cada um tem o seu particular com Deus, cada um tem os seus momentos de lutas. Ou seja, Deus não vai te tentar, Deus não tenta ninguém. Deus nos prova para nos tornar mais excelentes. Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja excelente. Deus quer que você chegue à excelência do conhecimento dEle. O problema é que a gente acha que qualquer coisa pode nos separar, pode nos afastar. Ei, você não está proibido, você não está proibido. Olha, preste atenção, você não está proibido de desistir, você não está proibido de parar, mas eu quero lhe dizer que quando você é fiel, você nem pensa nessa hipótese, você nem passa pela tua cabeça essa hipótese, porque quem é fiel permanece do lado daquele que lhe prometeu, permanece do lado daquele que pagou o preço por você. Eu quero lhe dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse: nada pode te separar do amor de Cristo, nada pode te separar da promessa. Deus tem um projeto para a tua vida, Deus tem um projeto para a tua casa, Deus tem um projeto particular com você. Aí você vai desistir? Aí você vai parar? Problema é seu se você parar, mas eu quero lhe dizer, se você permanecer fiel, só tem recompensa para você. O remidor vai chegar, a bênção vai chegar, a promessa vai se cumprir para quem é fiel. Oh, glória a Deus. Em outras palavras, não há nada que você vai dizer que vai me tirar daqui. Que fidelidade, né? Mesmo estando tudo ao contrário. Que fidelidade. Que aliança. Deus honra quem faz aliança. Deus honra. Se você não está satisfeito, eu te dou mais um texto. Vamos lá. Daniel capítulo 3, 15 a 18. Você conhece essa história. Depois de Ezequiel, tá bom? Hoje eu estou dando até spoiler. 3, do 15 a 18.
Não, vamos lá, vamos lá. Verso 13. Desculpa. Achou aí? Então, vamos lá? Então, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, e falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, serei lançado na mesma hora, dentro do que é Deus. Vós poderás livrar das minhas mãos. E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós sirvamos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro. Olha, olha que fidelidade, mesmo quando tudo estava ao contrário. Havia uma sentença de morte, de entrar dentro de uma fornalha. E a ordem era o quê? Que adorasse ao Deus da Babilônia. Só que esses homens se posicionaram, independente do que iria acontecer. Isso aqui vai uma lição para nós. A gente não pode ser como uma cana que o vento leva para um lado para o outro. Independente, a gente tem que ser fiel. Independente, a gente tem que continuar sendo fiel. A gente cansou de cantar aquela música, né? Se Deus fizer, e se não fizer. Mas a questão não é cantar, a questão é viver. O que eles estão nos ensinando hoje é que nós temos que permanecer fiel. Eu te garanto, esses homens aqui que venceram a fornalha, eles poderiam vencer qualquer coisa pelo reino de Deus. Pior que tem crente aqui que não consegue vencer nenhum pecado. Nenhuma fornicaçãozinha. Já entra na fogueira e já se lambe todo. É verdade. O que a gente precisa entender é que a qualidade daquele que é fiel, ele não muda, independente da circunstância, independente da situação. Por isso que Paulo, se eu não me engano, ele vai chamar os irmãos de Éfeso fiéis em Cristo. Porque ele viu que aquela igreja mantinha a sua fidelidade independente de ter templo de Diana. Independente de ter negociata, eles eram uma igreja fiel. Ou seja, nos momentos contrários, é que a nossa fé é colocada em ação. E fé está ligada à fidelidade, é você acreditar naquele que te prometeu a palavra. Esses meninos venceram um banquete. E agora venceram a fornalha. Ou seja, não deixe a tua vida sucumbir por causa de propósitos errados. Não deixe a tua vida naufragar por conta de propostas que não vão te levar para o céu. Fala para o seu irmão, se mantenha fiel. Porque a Bíblia diz que aquele que for fiel e perseverar até o fim, terá uma coroa de glória. Tem algo preparado para a tua vida muito maior do que este momento que você está vivendo. E sabe o que Deus procura? O que Deus procura? Verdadeiros adoradores está ligado a uma verdadeira adoração. Aquele que é verdadeiro, ele é fiel, não é mentiroso. Tem muitos adoradores de mentira. E é nessa circunstância aqui que a Bíblia está revelando quem é e quem não é. Porque quem foi de verdade se permaneceu. E disse, eu não estou nem aí se eu vou morrer no fogo. Mas eu não vou me prostrar e nem vou adorar o teu Deus. Eu sou
crente, eu sirvo a Deus Todo-Poderoso e nada vai me tirar da presença dele. Em outra palavra, ele falou assim: rei, eu não vou nem tocar nesse assunto com você, não adianta nem tu me falar, se mete com isso, eu não vou me meter com isso com você, porque eu já estou decidido. Eu sou fiel ao meu Deus, pronto e acabou. Amém? Então vamos lá. Já estou encerrando, tá? Falei que era no amor. Nos dias difíceis da nossa vida, nós precisamos também acreditar na palavra. Além de guardar a palavra, nós precisamos acreditar na palavra. Olha o que está escrito aí, você conhece esse texto? Lucas capítulo 5. Abram lá. Cinco. Você conhece muito bem esse texto. Lucas capítulo 5, verso 5. O que diz aí? Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, mas sobre a tua. Interessante aqui, pelo menos no subtítulo aqui da minha Bíblia, está dizendo que é os primeiros o quê? Discípulos, não é isso? Está ligado ao chamamento dos primeiros discípulos. Você sabe que toda a história começa quando Jesus se apresenta lá. Pedro trabalha a noite toda, não pega nada, tem uma noite frustrante. E Jesus chega no cenário, pede o barco de Pedro. Sim ou não? E ele pede o barco de Pedro e começa o quê? Ensinar a multidão. Depois que ele ensina a multidão, ele leva Pedro mais um pouquinho para o fundo e libera uma palavra para Pedro. Só que aqui há um contraste diante desse texto, tá? Eu não sei se outro texto pode me dar uma base diferente. Mas o que me parece aqui que é o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Sim ou não? Hã? Sim ou não? Parece, não é no texto? Fala, mexe, senão eu vou ficar aqui perdido. O cara não dá um glória, não fala nada, irmão. Que anjo que eu criei. Aí, pastor Cleber, é difícil a vida do pastor, né? Criei um monstro. Me parece que ele não conhecia, mas ele ouviu a palavra. E ele está observando a palavra. Por isso que Pedro vai dizer: eu trabalhei a noite toda. Eu estou cansado. Eu estou exausto. Eu não tenho esperança de pegar nada, porque é tudo improvável aqui. Mas o Senhor está liberando uma palavra. Onde eu quero chegar? Pedro tinha acabado de conhecer Jesus, tá? Cabeça minha. Agora imagina você que já está na igreja há muito tempo. Hã? Você que está na igreja há muito tempo. Você que assiste cultos, participa dos cultos, que faz campanha, que ora. O que está acontecendo? Por que você parou de acreditar na palavra? Por que você está duvidando da palavra? Por quê? O texto é bem claro. Pedro chega do barco e Jesus se apresenta. Isso é tão impactante na vida de Pedro, porque o texto diz que tudo aquilo que ele queria, ele conseguiu, sim ou não? Mas depois ele larga, porque ele entendeu que aquele que libera a palavra é muito mais forte do que aquilo que está dando. Por que a nossa fé é tão
banal. A gente crê em umas coisas, nos outros dias não crê mais. A Bíblia está me ensinando que é nesses momentos que eu tenho que acreditar na palavra. Mas sabe qual é o nosso problema? Não lemos a palavra. Porque se a gente lesse a palavra, e a Bíblia diz, que travaram até grupo, né? Por causa da palavra. Isso aí é outra palavra. Esse estudo está muito diretivo, né? Não sei o que está acontecendo hoje, né? Mas ainda há tempo de acreditar na palavra e mudar o quadro. Entendeu? A gente brinca, mas isso aqui é sério. Porque a vida e as situações nos cansa. Nos deixa exausto. E às vezes perdemos até a esperança que as coisas vão mudar. E às vezes fazemos como o pai daquele menino: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Porque eu chego em casa todo dia é o mesmo problema. Todo dia é a mesma situação. O que Pedro está dizendo? O que Pedro está ensinando para nós? Mesmo com a dificuldade, eu tenho que acreditar na palavra. Porque a palavra ela é lâmpada. A palavra é o caminho. A palavra é o pão. A palavra é a água. A palavra é a vida. A palavra é a luz. A palavra é a bússola. A palavra é a rocha. A palavra, o que eu mais dizer? A palavra é alegria. A palavra nos levanta depois de noites tristes. Ou seja, o que a Bíblia está nos ensinando? Fala para o seu irmão: nada vai me fazer deixar de acreditar na palavra. Eu quero profetizar: se você acreditar na palavra, o teu dezembro será diferente. Glória a Jesus. Aleluia. Deus está falando comigo. Deus está falando contigo. Independente das notícias, independente dos decretos que coloca e depois muda, eu tenho que acreditar na palavra. Porque a nossa vida não está baseada no momento. A minha vida está baseada na palavra. Ou seja, fala para o seu irmão: seja mais crente. Para encerrarmos, para a gente ir embora, tranquilo. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que não devemos ter medo. Sobe um pouquinho aí, Lucas capítulo 8. Hoje eu só peguei palavra conhecida. É bom que você já conhece, é só você raciocinar um pouquinho. Verso 50, para a gente ir embora. Lê bem forte essa palavra, tá? Amém? O que diz aí? Não temas. Agora você vira para o teu irmão e lê esse versículo para ele. Vai. Calma aí, vamos todo mundo junto, pô. Calma aí. Como é que diz com a mão? Pera aí. Vamos lá. Olha para ele e diz para ele aí, vamos. Não crê. Em outras palavras, Deus está dizendo para Jairo: não tenha medo da morte, porque eu sou a ressurreição e a vida. Não tenha medo desse problema, não tenha medo dessa afronta. Crê somente. Ou seja, o que mais o diabo quer fazer na vida do crente é botar medo. E a Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora. Amar está ligado à confiança. Quem confia não tem medo, porque sabe que está vindo alguém ao nosso socorro. E a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente no dia
da angústia, eu quero lhe dizer, Ele é o teu socorro, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Pai, Ele é teu amigo, aleluia, Ele é o guarda fiel, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, o cavaleiro do cavalo branco. Jesus é tudo aquilo que você precisa. Não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo dos problemas, Deus está contigo, não temas, crê somente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se coloque de pé. Acabei. É tão difícil, não é? Presta atenção aqui. Pensei que tinha acabado, mas desceu fresquinho. É tão difícil o crente, às vezes, se colocar entre a fé e a razão, né? Porque quando eu olho para esse texto, não incomoda mais não, hein? Já morreu. É racional. É racional. Ele não veio trazer nenhuma mentira, ele trouxe a verdade dentro de uma razão. Nós vamos nascer e vamos. Mas só que Deus, ele tem os seus caminhos para manifestar a sua glória. E quando Deus tem um propósito, nada vai interromper o propósito divino. E Jesus saiu da onde estava determinado a fazer um milagre, a despertar aquela menina do sono. Porque morte está ligada a fim. Eu quero dizer para você que não acabou. Não acabou, não é o fim. Só está dormindo. E o teu milagre vai ser despertado. Ou seja, não tenha medo, não temas. Aleluia. Se você crê, você verás a glória de Deus. Aquela situação na casa de Jairo é para que a glória de Deus se manifestasse dentro do ambiente. E eu quero lhe dizer que tudo isso que você está passando está corroborando para que a glória de Deus se manifeste dentro deste ambiente. Mesmo com a palavra contrária, mesmo com a notícia ruim, mas a glória de Deus vai manifestar neste ambiente. Aleluia. A razão. Há 4 dias está fedendo. A fé. Eu mandei só tirar a pedra, não perguntei se está fedendo. Mas está enfaixado. Se eu não perguntei se está enfaixado, só mandei tirar a pedra. Tira a pedra que eu vou chamar. Ou seja, Jário, estou indo na tua casa, nada mudou. Eu não vou mudar meu percurso, o caminho de fazer o milagre por conta de uma notícia ruim. Eu estou indo lá. E não é ninguém que vem de cá vai fazer eu voltar para onde eu estou determinado a ir. Ou seja, Jesus estava determinado a ir. Jesus saiu para a casa de Lázaro, Jesus saiu para a casa de Jairo, determinado a fazer. Só que o diabo faz tudo para travar. É no meio desse caminho que levanta os nossos algozes. Ou com palavras lançadas de fora, ou com palavras fabricadas dentro da nossa mente. Porque Jairo ouviu uma palavra externa. Mas Marta já estava falando, já está fedendo. Dentro dela já estava morto, putrificando, mau cheiro. E realmente estava fedendo. Às vezes Deus deixa feder mesmo. Mas quando desce o bálsamo de Gileade, tudo muda. Então não tenha medo. Não tenha medo de romper. Não tenha medo de acreditar. Porque Jesus é galardoador para nos abençoar.